pessoal, sejam bem-vindos ao Mundo Racional. Hoje quero trazer para vocês um pouco da minha opinião, do meu posicionamento sobre várias questões nacionais, sobre o Estado, sobre armamento, sobre ditadura, sobre eleições, democracia, corrupção e candidatos autocratas. Nesse primeiro bloco, quero falar um pouco para vocês do meu conceito, da minha opinião pessoal sobre o Estado, o tamanho dele e suas funções. Para que serve o Estado? Qual a sua maior função do Estado? O Estado serve para gerir o erário público em prol de uma coletividade. Essa é a função intrínseca do Estado. O Estado, ouço muitas vezes falar, pessoas que o Estado tem que ser bem pequeno, e o Estado, outras falam que o Estado tem que ser gigante. Um Estado gigantesco torna-se ineficiente. Um Estado de mais pequeno torna-se fraco. Eu, particularmente, busco um Estado de tamanho médio, um Estado com suas funções equilibradas, um Estado que tenha poder nas mãos para gerir o dinheiro público em prol de toda uma comunidade, um Estado mais social, um Estado que olhe os pobres, as classes menos favorecidas. Isso é prevalente em qualquer função do Estado. Um Estado que tenha em seus objetivos principais a infraestrutura, a segurança, a saúde e a educação, investimento em ciência e tecnologia. Isso aqui é fundamental para uma nação crescer. Um Estado onde haja um controle mais assíduo, mais ferrenho em cima de qualquer ato de corrupção. A corrupção, a maior parte dela dentro do Estado, está ligada a licitações públicas. E aqui vai uma ideia minha para todos os candidatos. A licitação pública é formada entre o ente, entre o Estado, as suas instituições e a iniciativa privada. Depois que executado e assinado, depois é que o Ministério Público vai observar e vai investigar, de acordo com denúncia, se há corrupção. Por que não chama o Ministério Público para, antes da assinatura do contrato de licitação? Na minha opinião, deveria o Ministério Público acompanhar a licitação em si. E quando do aceite da assinatura entre o Estado e a empresa privada, o Ministério Público teria que dar um visto, aceitando diminuir muito a corrupção em qualquer licitação pública, que o Ministério Público já saberia de antemão, já poderia corrigir as possíveis falhas, as possíveis fraudes que porventura teriam nesse processo licitatório. Por que não faz isso? É tão simples. Precisa de lei? Então aprove uma lei. É melhor prevenir do que remediar. Porque na hora de remediar, já foi gasto bilhões e bilhões em propinas e corrupção. Bilhões que poderiam estar na mesa de um pobre, na mesa de um estudante, de um pai de família, em forma de pão, em forma de estudo, em forma de investimento, em forma
de saúde. Então, outra dica em termos de Estado e candidato, uma dica de infraestrutura. Região norte do Brasil é uma região praticamente alijada. É uma região isolada. Por que não fazem ferrovias? Tem a BR-319 que liga Manaus a Porto Velho. Está aí há mais de décadas. Só lama. A nossa terra não é propícia para estradas. Por que não faz uma ferrovia e coloca trem? A despesa é menor, muito menor, e é mais seguro, e a manutenção é muito mais barata. Precisamos de soluções para que haja um governo melhor. Vou deixar vocês um pouco no intervalo e volto a seguir. Bem, falar um pouco agora sobre corrupção, ficha suja e todo esse lamaçal de fraudes e falcatruas na política brasileira, na administração pública e em partidos. A corrupção está entranhada na família brasileira. No nosso cotidiano, vê-se diariamente isso, em trânsito, em departamento de trânsito, em pequenas autarquias, em prefeitura, em instituições públicas. O nosso dia a dia, a famosa carteirada, a compra de voto e todo esse mar de coisas erradas, onde hoje em dia há uma grande inversão de valores. O certo se torna o errado e o errado se torna praxe. O correto é a exceção e o errado é o costume, é o habitual. Isso é uma inversão de valores. Corrupção tem que ser trabalhada e tem que ser tratada com doses cavalares de ações e de exemplos de boas ações e de boas atitudes. E no tocante ao Estado, leis que sejam aprovadas mais rígidas, administrações mais sérias. Tenho projetos de Estado que visem diminuir tais atitudes, projetos sérios. Corrupção é uma erva daninha que está incrustada em toda a sociedade brasileira, não é só na política, em todas as instâncias da sociedade brasileira. Dentro do seio familiar existe corrupção. Imagine nos mais altos escalões do poder.
É uma luta que temos que colocar em prática, que temos que vencer esses obstáculos. Corrupção é uma imoralidade, porque tira do pobre e coloca na mão do rico responsável o dinheiro que era para ser retornado em bons serviços, retornado em obras boas para toda a coletividade. E nada disso acontece. Não devemos votar de forma nenhuma em candidatos corruptos, em candidatos que têm ficha suja, em candidatos que estão respondendo a processo, candidatos condenados, muito menos em presos, que a lei já não deixa mesmo. Tem como. Temos que saber separar as ervas daninhas. Nem todos são corruptos. Temos que ser justos quanto a isso. Nem todos. Agora, quero deixar minha opinião aqui sobre a ditadura militar. Hoje em dia, muitas pessoas falam, às vezes, boas lembranças da ditadura. Isso para mim é um absurdo. Uma pessoa que fala que a ditadura foi coisa boa, foi coisa totalmente boa, essa pessoa não viveu a ditadura, ou se viveu, nunca teve um parente seu, um pai, um irmão, um tio, que venha ter sofrido perseguição na ditadura. É fácil falar quando nenhum amigo seu, nenhum parente seu foi perseguido pela ditadura. Ditadura militar, houve supressão de expressão. Ditadura militar, houve a supressão de liberdade, houve tortura, houve abuso dos direitos civis, houve violação dos direitos civis. Como é que uma pessoa pode falar que isso aí é uma coisa boa? Memórias esquecidas? E se fosse o seu filho, se fosse o seu tio, o seu pai, que tivesse sido perseguido pela ditadura, morto, preso, que não tivesse tido um enterro digno, o que você estaria fazendo hoje? Nenhum sistema que suprime a liberdade de expressão é bom. Nenhum sistema que persegue a população é um sistema bom. Nenhum sistema que viola seu direito civil é um sistema bom. Muito pelo contrário, é um sistema nefasto. É um sistema que agride o direito de ir e vir de cada um de nós. É um sistema que tolhe até o direito de escolha de ter um governante. Que o governante nada mais é do que o mandatário. O mandante é você. O sistema de ditadura inverte isso aí, onde eles são o mandante e você é obrigado a aceitar o que eles querem. Você acha isso correto? Isso é um tremendo absurdo. Pessoas hoje em dia estão com memórias escassas. Isso foi uma crueldade de nosso tempo. Eu vivi isso. Deixo vocês um pouco com intervalo e volto em seguida.
democracia? A democracia, entre todos os sistemas políticos, é o melhor. Tem seus defeitos? Tem, todos têm. Mas a democracia te dá liberdade de expressão. A democracia faz de você, a única coisa que ela cobra de você é ter responsabilidade com a sua liberdade. A democracia abre as portas para você ir e vir. A democracia torna você um cidadão. Essa é a grande diferença. Entre todos os sistemas políticos, é o melhor que existe. Tem suas mazelas? Tem. Porque a democracia, para poder atingir um alto grau, tem que nivelar o povo pela qualidade, e não pela qualidade, e não pela quantidade, aliás. Basta qualificar o povo, ter mais estudo, ter mais saúde, ter melhor condição de vida, melhor condição de habitação, melhor saneamento, melhor tecnologia, melhor conhecimento secular e científico. E você vai aumentar o nível educacional. E com isso, você vai ter condições de fazer melhores escolhas em termos políticos, em termos de projetos sociais. É isso que é bom da democracia. Ou você prefere ditadura, tipo a de Salazar em Portugal, de Pinochet no Chile, de Franco na Espanha. Prefere isso? Não. Ou quem sabe prefere a ditadura da Coreia do Norte. Ou então a ditadura praticamente na Venezuela. Também não. Ditadura não é exemplo de governo para país nenhum. Militar é para ficar nos seus quartéis. A Constituição brasileira é bem clara quanto a isso. Militar não pode falar sobre política de nenhuma forma. A função do militar é guardar as nossas fronteiras e proteger o Brasil, proteger todo o país. Essa é a função do militar. Bem, agora quero falar um pouco para vocês sobre essa onda imensa que tem de discurso de ódio, de direita, extremismo de direita, extremismo de esquerda. Eu, particularmente, detesto radicalismo, extremismo, seja de direita, seja de esquerda. Isso aqui é o fim da picada. É uma coisa hedionda, é uma coisa absurda. Só faz agravar o momento do Brasil, só faz separar a sociedade. Hoje em dia, qualquer candidato que falar contra a democracia, que falar contra as instituições democráticas, vai de anseio à população, a maioria dela. Qualquer um que fale sobre isso. A população está descrente e fatigada em democracia. E, por isso, ela abre brechas para o surgimento de candidaturas de autocratas disfarçados de salvadores da pátria. Pessoas que fazem discurso de ódio. Pessoas que não são preparadas. Pessoas que não têm história para assumir um cargo dessa envergadura. Isso aqui é muito preocupante. Uma pessoa autocrata, ela fala contra a democracia, ela rejeita as regras do jogo democrático quando fala em público
que se não for eleito é porque haverá fraude no pleito eleitoral. Isso aqui é ser autocrata. Uma pessoa que joga a opinião pública contra a imprensa é uma pessoa autocrata. Uma pessoa que não aceita críticas da imprensa e de seus opositores é uma pessoa autocrata. Uma pessoa que apoiou abuso de direitos civis e violação de direitos e apoio também à tortura, essa pessoa é uma pessoa autocrata. E no tocante a isso, é uma pessoa despreparada, é uma pessoa que não tem meritocracia para assumir esse cargo. É muito preocupante. Existe outro candidato, tal de Cabo Daciolo, que é uma caricatura. É um candidato fantoche. Radicalismo, extremismo, fanatismo religioso, toda a prova. Praticamente é um caricato. Dá a exata dimensão de uma pessoa que não tem equilíbrio, uma pessoa que fala e tudo quanto é teoria conspiratória, coisas absurdas, cada uma pior do que a outra. A pessoa que não tem a mínima condição de assumir um cargo desse. Um autocrata assumindo um cargo desse é uma das piores coisas que pode acontecer ao Brasil, porque é uma quebra da ordem social, é um caos econômico. Uma pessoa dessa não passa credibilidade, não passa previsibilidade e vai criar uma divisão premente em nossa sociedade. A última coisa que o Brasil precisa é de um brucutu truculento assumindo a presidência da República. E olha que eu nem vou falar de outras coisas, eu podia falar outras coisas. Candidato autocrata, que é misógino, que é xenófobo, que é homofóbico, que tem preconceito contra as mulheres, fala mal das mulheres, fala mal de negros, de homossexuais e de ateus. O cara que não respeita a laicidade do Estado. O cara que fala que, se eleito, o Brasil é um país cristão e a minoria ateia tem que se curvar a maioria, senão pede o bacon e pode ir embora do Brasil. Esse é um candidato equilibrado? É um candidato incompetente. É um candidato despreparado para o cargo. Candidato que só fala em bomba, em matar as pessoas, em tiro e tudo mais. Precisamos de um candidato que fale em paz, que fale em união, um cara equilibrado, um cara que tenha nome, que tenha mérito, que seja um estadista, que tenha um projeto que una as pessoas. É isso que precisamos. Não precisamos de candidatos corruptos, fichas sujas, condenados, que estão respondendo a processo. Esses caras já fizeram muito mal à sociedade brasileira. Tem que pagar por suas culpas. São condenados, tem que pagar. Fizeram coisas erradas, falcatruas, tem que ser julgado. Se for condenado, tem que pagar. Não quero retorno desse pessoal. Tem que ter um candidato preparado, ficha limpa, um candidato equilibrado emocionalmente, um candidato que tenha projeto que una a sociedade, um candidato que entenda um pouco de economia e de administração pública, que tenha credibilidade e que passe previsibilidade a toda a sociedade brasileira e a todos os investidores internacionais. É isso que o Brasil precisa, de união. Precisamos de um estadista, de um projeto único para um país, e não de um projeto de um partido, projeto de uma nação. Bem, minha gente, isso é um pouco do que eu penso
Muitas pessoas são contrárias, eu respeito. Primeira coisa que eu tenho para dizer para vocês, que pessoas merecem respeito e ideias não. Jamais eu bloqueei uma pessoa em qualquer WhatsApp meu porque a pessoa pensa diferente de mim. Jamais. Uma pessoa que faz isso é porque uma pessoa transparece maturidade, transparece tolerância ao fazer isso. Eu nunca fiz nem faço. Jamais vou sair, vou desinscrever de um canal porque a pessoa pensa diferente de mim. As pessoas merecem respeito. Ideias não merecem respeito. Precisamos saber conviver com as pessoas que pensam diferente da gente. Isso é respeitar o próximo, sem animosidade. Ninguém é inimigo do outro. Somos adversários em ideias e não em pessoas. Bem, isso é um resumo do que eu penso, do que eu acho que é o correto para o Brasil nesse momento. Precisamos alijar a corrupção, não dar vez ao retorno de corrupto nenhum ao poder, e também não dar brecha para a entrada de autocrata, de pessoas que falam contra a democracia, de pessoas que não respeitam a regra do jogo democrático, de pessoas que são preconceituosas. Não podemos também dar brecha a esse tipo de gente. O Brasil não precisa de Salvador da Pátria, o Brasil precisa de um estadista, de um cara sério, de um cara que fale em união, de um cara que tenha respeito, que tenha mérito. Tem esses candidatos. Pessoas só olham para os que estão lá em cima. Olhe um pouco para aqueles que têm projeto bom para o país. Olhe um pouco para o lado e você vai achar os candidatos mais corretos, os mais lúcidos para esse momento de nosso país. E, minha gente, se não houver justiça humana, nenhuma justiça haverá. Muito obrigado a todos vocês, um grande abraço, fui.